Bom, vamos lá. Vamos começar falando do Campeonato Mineiro, né? A gente tem o Gerais Bowl, né, esse final de semana, Cruzeiro e Uberlândia Lobos. Duas equipes que já se enfrentaram na temporada regular. O Cruzeiro venceu, né, por 21-0 na fase de grupos. Não acho que a gente deva ter uma mudança muito grande de panorama ou de perspectiva para esse duelo. Eu acho que o Cruzeiro está um pouco mais encaixado até do que a gente viu no jogo 1. Não acho que é um ataque que está jogando nada muito primoroso. Tem a chegada do Barnes, né, que agora chegou, acho que ele chegou no último jogo, somou no ataque, somou na defesa, é um bom jogador, e eu acho que ele pode ser um jogador, né, que vai gerar algumas coisas em jogadas diferentes, mas a verdade é que o Cruzeiro tá jogando um futebol americano que, se não encanta, vence, né, em Minas. Eu acho que essa é um fator, é uma questão para esse time. Pro Uberlândia Lobos, se a gente for comparar, né, com o primeiro jogo das duas equipes, o Lobos em vários momentos conseguiu chegar, né, mas não conseguiu fazer nada quando chegou, né? Teve boas campanhas, ficou perto da end zone, na red zone e saiu zerado. Eu acho que a grande diferença é essa. Eu acho que se você quiser, né, vencer esses jogos, quando você talvez não seja o favorito, é você capitalizar toda vez que você chegar lá, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso para esse duelo. Eu acho que o Cruzeiro é favorito. Me surpreenderia se o Lobos vencesse esse duelo, de verdade mesmo. Mas é que a minha questão é essa. Tipo, se o ataque do Cruzeiro não encanta tanto, a defesa tá mostrando um pouco mais, né? E esse um pouco mais da defesa, eu acho que é o que me deixa mais cético de imaginar que o Uberlândia Lobos consiga vencer. Eu acho que mesmo que o ataque do Cruzeiro às vezes emperre, né? Não consiga fazer, ou joga como a gente tem visto muito, né? Joga um primeiro tempo bom e um segundo tempo mais cozido. Eu acho que o Cruzeiro tem tudo para ganhar esse jogo, sim. Peraí, deixa eu só responder um negocinho aqui. Tá. Bom, e aproveitar também, ó, agradecer ao Júlio Bueno, virou membro aqui também, ó, de conteúdos antecipados da live. E aí, como eu falei, né? A live fechou aqui, ela continua disponível para você. Você vai poder ver tudo que a gente falou antes. Falamos de flag, falamos de contratações, falamos de tudo. Bom, indo pro Campeonato Paranaense agora. Temos a rodada de wildcard esse final de semana, né? As equipes que se classificaram em segundos e terceiros do seu grupo, né? Vão encarar os segundos e terceiros dos outros grupos. Começando com Calvary Cavaliers e Arapongas Golden Phoenix. O último jogo do Cavaliers para mim não é base, né? Foi um placar completamente elástico, né? Completamente elástico, não teve muita resistência, mas eu acho que fica cada vez mais claro que esse Calvary Cavaliers é o HP com outro CNPJ, né? Porque o ataque roda a mesma coisa, não faz nada muito diferente. Os jogadores protagonistas são os mesmos, basicamente. Então eu acho que é uma questão que a gente fica de olho, mas eu imagino que a gente não deva ver esse time, a menos obviamente que tenha mudanças para um campeonato nacional, muito diferente do que a gente tem visto até agora. Um time que primariamente vai correr bem, vai correr pesado, vai passar menos, né? E a questão é que agora meio que tem o quarterback, né? O time rodou alguns durante a primeira fase, e no final quem jogou foi o Vidal, né? Os últimos jogos, que considerando acho que as opções, talvez seja o melhor mesmo, né? O cara mais conhecido dentro desse ataque cascudo, né? Então, eu acho que esse é um fator. Pro Arapongas Golden Phoenix, eu tô bem curioso. O time não terminou legal a temporada regular, obviamente, né? Tomou aquela pancada do Croco, que era esperada, que era previsível, mas contra o Guardian Saints já tinha sofrido um pouco mais do que devia para ganhar aquele duelo. E eu tô bem curioso para ver como esse time se adapta a isso, né? É um time que é novo no papel, mas na prática não é. Muito jogador veterano, muito cara que joga futebol americano há bastante tempo e vai ter que achar soluções, né? A trincheira vai ter que funcionar muito bem dos dois lados para que esse time consiga, porque a verdade é, a partir do momento que você tira o jogo terrestre do Cavaliers, você força terceiras longas, o time não tá mais numa zona de conforto. Não é um time feito para passar a bola em situações de terceiras descidas longas ou segundas para 16, 17. Então, o máximo você conseguir atrapalhar, né, esse jogo corrido, é um time que talvez não tenha esse jogo aéreo tão forte assim para criar soluções. Por outro lado, o seu ataque também vai ter que ser mais criativo. Eu acho que o Golden Phoenix é um time que
faz aquele básico bem feito, né, na sua proposta, no seu plano. Só que eu não sei se fisicamente vai conseguir aplicar esse seu básico bem feito. Então talvez tenha que trazer coisas novas, tenha que trazer coisas diferentes e precise se reinventar para conseguir ganhar esse jogo do Cavaliers, né? Mas se ganhar a trincheira, aí o time vai correr com a bola, vai usar o banner em play action, vai conseguir fazer coisas diferentes e aí pode, né, ter algum sucesso. Meu favoritismo acho que é o Cavaliers, tem mais experiência, é um time mais pronto e eu acho que fisicamente esse time deve tomar as ações e controlar bem durante a partida. Mas seria bem legal o Golden Phoenix conseguir já fazer um bom papel aí nessa primeira oportunidade. Lembrando que quem cai nesse wildcard vai direto pro Pinyon Bowl, né? Então não tá eliminado da corrida pelo Paraná Bowl, mas ainda joga o Pinyon Bowl. O jogo vai ser 10 da manhã no domingo com transmissão da FPFA, né? Transmissão da AAA no YouTube da Federação Paranaense de Futebol Americano. Mensagem aqui do Brandon. Conseguiu dar uma olhada no nosso coreano? Cara, eu vi, só que não é base, né? Tipo, o Paros não é base, entendeu? Pra gente avaliar muito ele assim, né? Eu confesso que eu me surpreendi. Eu achei que ele ia jogar no ataque. Não achei que ele ia jogar na defesa. Mas eu acho que foi... Tá ligado? Acho que não era um adversário que... Pô, ele... É foda falar isso. Mas eu acho que assim... Pô, a menos que ele comesse a bola de um jeito muito bizarro... Tá bom. É o tipo de jogo que, pô, se ele joga mal eu me preocupo. Mas o que ele fez, tá bom. Teve a pick six, fez ali o que tinha que fazer, aqui e ali, tá? Show de bola. E é isso, né? E na semifinal acho que a gente vai começar a ver ele mesmo, né? O que dá pra esperar, o que não dá. Bom, indo pro outro jogo do Wildcard, que aí é o jogo que o nosso querido algoritmo jogou na roda. Ponta Grossa Phantoms e Londrina Bristol Backs, né? O algoritmo do Maurício apontou o favoritismo ao Ponta Grossa Phantoms. Mais uma vez, vocês precisam entender que o algoritmo não é opinativo. Ele é baseado 100% em números. Então ele pega confrontos recentes, pega ali vários fatores e dados e gera um possível resultado, né? E, inclusive, eu não lembro quanto que foi o placar, mas era um placar apertado. E geralmente quando é apertado... É os jogos mais perigosos para se errar, né? Por assim dizer. Deixa eu ver aqui. 15-13 pro Phantoms. 15-13 não é nada, né? A verdade é essa. Não é nada. Então acho que, pô, completamente normal, né? Se o algoritmo errar nessa, acho que é ok. Bom, mas falando do jogo, né? Obviamente, eu acho que o Bristol é favorito, né? O Bristol... Eu não quero falar assim, o Bristol é muito favorito. Porque eu acho que o Ponta Grossa Phantoms até agora, pô, fez um campeonato de respeito. Verdade seja dita, o Phantoms perdeu aquele primeiro jogo com o Croco, onde jogou um bom primeiro tempo, mas tem fatores naquele jogo que eu vou sempre colocar na balança. Primeiro jogo da temporada, a volta do Croco aos campos, né? Um Phantoms que estava até mais quente que o Croco, porque jogou mais no ano passado, então era um time mais quente naquele momento. Mas depois da primeira derrota, o time foi muito bem, venceu e convenceu em todos os seus jogos, na minha opinião. O Bristol amassou quem tinha que amassar dentro do grupo, né? O Cascavel e o Pyros. E aí perdeu aquele jogo pro Brown Spider, um jogo bem apertado, bem parelho. Jogo que deu muito fuzuê de arbitragem. E a galera reclamou bastante e tudo mais. Engraçado que vários erraram e pegaram no pé de uma pessoa só, né? Mas isso é futebol americano brasileiro, senhores. Mas enfim. E depois ganhou aquele jogo do Calvary, que, cara, foi um jogo muito bom pro time mostrar que consegue buscar, consegue brigar, né? Tem questões ali, né? Com como esse time se monta, né, com os gringos que tem, com o elenco que já tem lá, né, que tá conseguindo jogar bem, quem pede passagem, né, nesse momento. O time não teve o Favaro, né, nos últimos jogos por conta de lesão. Vamos ver como é que tá a questão de Favaro. Paludo cresceu muito, né, para esses momentos e é um menino muito bom, apenas 18 anos, né, então para quem gosta de acompanhar as joias, fiquem de olho, né, um menino que
Desde o ano passado ele já tinha momentos bem legais, só que é aquilo, o cara também sabe a hora que ele precisa dar um passo a mais, né? E de repente assumir uma certa responsabilidade. E acho que assim, chave desse jogo também é muita trincheira. Porque assim, o Bristol não foi bem de OL nos últimos 2 jogos, né? A OL do Bristol não foi muito bem. Eles passaram até um treinamento com o Takahashi, né? Esse final de semana, do Rex. Pô, um dos caras que mais formam OL do Brasil. E acho que isso pode ter acontecido na hora certa, né? Pra esse time tentar se ajustar. O Phantoms é um time de trincheira, né? Então, o Phantoms vai tentar ganhar esse jogo na trincheira, vai tentar correr com bicicletinha. Eu sempre esqueço o nome dele. Vai colocar o camisa 10 pra correr muito com a bola também. É um time que se mostrou muito... O Rocha, o 10. O time que se mostrou muito criativo também pra querer passar a bola de forma diferente, achar soluções. E foi se testando, né? Depois da derrota do Croco, sempre a gente foi vendo o time fazendo algumas coisinhas com o Pagano, outros jogadores passando a bola, tudo mais. Então, eu acho que é um jogo legal. Eu acho que é um jogo legal. Eu acho que o Bristol é favorito, mas eu acho que a gente não pode também não colocar minimamente o Phantoms trazendo um bom duelo. Eu acho que o Phantoms pode trazer um bom duelo. Ganhar é outra história. Eu ainda acho que o Bristol é favorito, né? O chat mandou, né? O Java Porco. Eu ainda acho que o Bristol é favorito, mas, pô, o Phantoms se mostrou um time que pode brigar. Eu acho que essa pra mim é a grande questão. Se conseguir gerar pressão, se dificultar o jogo aéreo do Bristol, temos um jogo. Resta saber se o ataque do Phantoms vai responder se as oportunidades aparecerem. Eu acho que essa é a minha maior preocupação. Eu acho que a defesa do Phantoms até vai entregar um bom jogo. Eu não sei se o ataque vai conseguir mostrar, né, quando o seu jogo terrestre não funciona, né? Então eu acho que tem muito disso nessa caminhada. E é isso. Meu favoritismo é Bristol, né? Mas ficaremos de olho. Jogo que vai ser transmitido pela FPFA, pela Triplay no YouTube da FPFA, né? E o Valdô é quem tá na narração desse jogão. Passando rapidinho no chat, Rodrigo Dantas, você abandonou o FABR? Abandonei. Eu tô aqui, não fazendo nada com o FABR, Rodrigo Dantas. Inclusive, eu fiquei muito triste, porque eu queria ter feito um videozinho falando de você na volta. Pô, deve ser pavoroso jogar contra você, Dantas. Deve ser pavoroso jogar contra você. E se Deus quiser, seus receivers não vai dropar o que droparam na superfinal do Nordeste, tá? Fica aí esse apelo. O Spectro jogou bem, mas receivers te deixaram na mão ali em alguns momentos. Com todo respeito. Satisfação total, Spectros aí, mas vamos pegar a bola, família. Ainda falando desse jogo, né? O nosso querido Pira mandou aqui, perigo do Phantoms vai deixar chegar na Red Zone. Eu acho que é isso. Uma vez que chega na Red Zone, vai correr com bicicletinha, vai correr com o Rocha, né? E o Rocha cria espaço, né? O Rocha cria espaço para trabalhar e para funcionar, né? Então acho que essa é a grande questão. E o Pira também mandou, acho um jogo complicado para o Phantoms campanhas longas. Eu acho que tem muito disso. O Phantoms não é o time mais criativo para você imaginar tanta campanha longa, tanta coisa diferente. Por isso que eu tô bem curioso. Pô, se o Pagano encaixar um jogo aéreo bom no dia, se o time conseguir ser... Porque o time tá jogando de forma criativa. Então, assim, se essa criatividade aparece, ou se o jogo aéreo aparece para esse duelo, a gente tem um jogo legal. Eu acho que essa é a grande... É o grande X da questão. Mas é isso. Bom, indo agora para São Paulo. São Paulo teremos 5 jogos. Para vocês que estão me mandando mensagens, que estão me perguntando sobre o caso do Spartans, eu, Matheus Ornelas, vou esperar tudo acabar. Eu vou esperar a questão da votação que está rolando internamente no SPFL, vou esperar determinar se vai ter punição, se não vai, tudo mais, parará, para eu poder falar. Saibam que tenho uma opinião sobre isso. Mas eu vou esperar, né? Até porque, e aí fica, hoje é um dia que parece que eu tô mais rancoroso. Quando começam a vazar coisa, e quando começam a colocar pessoas para simplesmente sair falando e bostejando sobre os temas, é todo mundo engenheiro de obra pronta, mano.
É todo mundo engenheiro de obra pronta, de pegar uma foto, um print, um negócio, um texto e tomar como uma verdade absoluta. Aí dá 2 dias, mano, e... Ai, não, mas não era bem assim. Por isso que eu sempre falo pra vocês, trabalho de jornalista é você investigar, e você fala de uma vez quando você tem todos os fatos. Boa parte de tudo que já rolou, eu já tenho a informação. Só que agora, eu acho que não faz nem sentido eu falar enquanto a gente não tiver uma definição de punição, não punição, o que tipo de punição acontece, porque... Entendeu? Porque aí eu falo o que eu acho, aí tem uma punição, ou foge muito, ou não tem punição nenhuma. E acreditem, a minha forma, como eu vou até falar sobre isso, ela vai ser muito diferente dependendo da punição que acontecer. Tá ligado? Porque eu fico bem incomodado com toda essa situação que aconteceu. Mas vamos esperar sair tudo e aí a gente fala com calma de uma vez sobre tudo isso. Bom, Adilson Almeida tá aqui, meu querido. Boa noite. Tamo junto demais, meu querido. Tamo junto demais. Bom, indo agora então para a SPFL, vamos começar falando da Série Ouro. Série Ouro tem o único jogo da Série Ouro dessa rodada, né? Assis Capitals e Ponte Preta Gorilas jogam no domingo para cumprir tabela, né? As duas equipes já estão eliminadas dentro do seu grupo. O Assis pode chegar a 2 vitórias, mas no critério de desempate já vai perder para o Franca, porque é o confronto direto. Então não tem como reverter isso, né? Obviamente. A Ponte é o último jogo da Ponte, se eu não estou enganado, e tenta fechar aí com pelo menos uma vitória, né? Que aí a gente teria, né? Terceiro, quarto, quinto, todo mundo tendo ganho um jogo, né? O jogo será em Assis, né? O Captains leva esse jogo para sua casa e eu acho que é um jogo bom para as duas equipes, testarem, rodarem, fazerem o que acham que tem que fazer para esse duelo. O Assis venceu o Avaré num jogo bem apertado, né? Virou um confronto interno ali entre as duas equipes do interior bem legal. E a Assis conseguiu vencer, mesmo não jogando tão bem, tirando proveito. Até teve mais volume que a Avaré, mas conseguiu vencer ali em situações bem pontuais. E a Ponte veio daquela derrota contra o Guarani Índias, né? Que fez até um primeiro tempo, o primeiro quarto, bem decente defensivamente, conseguiu segurar um pouco ali o time do Índias, mas quando seu ataque não ajuda, não tem jeito. Eventualmente você vai sofrer e vai tomar pontos, né? Foi assim contra o Guarani, foi assim contra o Franca, foi assim contra a Avaré, né? Eu acho que a Ponte tá naquele limbo do ghost ship de que dá para entender o que esse time quer fazer, dá para entender como esse time quer atacar, mas falta executar melhor, né? Eu acho que é isso. A OL não tá jogando bem, o que obriga o jogo aéreo a ser mais usado, e o quarterback não tá jogando bem, ou o receiver não pega a bola. Então eu acho que é uma culpa coletiva, não tem um culpado ali, né? É o famoso meme dos grupos de WhatsApp, existem 11 culpados, né? Eu acho que o ataque todo não está jogando bem. A defesa tem seus momentos onde joga mal, posicionamentos muito esquisitos, safety jogando a 30 jardas da bola, mas em vários momentos a defesa manteve a Ponte no jogo, né? Então eu acho que o ataque precisa dar esse próximo passo. Se o ataque não der esse próximo passo, nunca vai ganhar, né? E esse jogo contra a Assis, eu acho que é um jogo legal. Eu acho que a Assis é um jogo que vai ser bom para as duas equipes para fecharem bem. Aí olha para o segundo semestre, se vai ser 9 de julho, se vai ser D3, o que vai fazer, né? Porque a gente sabe que a 9 de julho vai acontecer. O Indians deve jogar, né? O Indians que ia para o Brasileiro, desistiu mais uma vez por custo, seja lá qual for o motivo. E a gente sabe que quando o primeiro vai, muita gente vai atrás. Então a gente deve ter Indians, Avaré, talvez, né? Assis ou Ponte, não sei. Mas é isso desse jogo. Acho que o Assis é um pouco favorito. É um time que quando joga em casa com a sua torcida consegue jogar um pouco melhor. E é mais físico que a Ponte. Nesse momento, acho um time mais físico que o time da Ponte Preta. Então acho que essa é a minha projeção para este duelo. Indo para a série Diamante, a gente tem 4 jogos. Eu vou começar aqui, e me perdoem se vocês forem ficar ofendidos, eu vou pela ordem de importância aqui na minha visão, tá? Começando por Vikings e Werewolves. Se o Werewolves ganha e o Steam perde, a gente tem um empate triplo pela terceira vaga. E aí o que acontece? A gente vai ter que fazer a conta de
o saldo de Werewolves, de Steam e de Vikings dentro do duelo. O Steam ganhou do Werewolves, o Vikings ganhou do Steam. Se o Werewolves ganha do Vikings, embola tudo. Entendeu? Embola tudo. E aí a gente tem que fazer a conta. É o que eu acho que vai acontecer? Não acho. Eu acho que o Vikings é favorito para esse jogo. Até tinha me perguntado esses dias nas perguntas da semana se me preocupava o fato de que Vikings e Werewolves eram times tão diferentes em questão de, talvez até de investimento, de estrutura, e times que estavam igualmente sofrendo contra os times mais fortes, né? Contra Ocelotes e contra Dragons. Eu acho que, cara, quando você coloca, né, o que o Vikings colocou na prática, você esperaria um Vikings melhor. Isso eu não tiro da mesa. Mas, ao mesmo tempo, o Vikings é o mais forte para se classificar. O Vikings hoje é mais forte que Steam, é mais forte que o Werewolves para levar a terceira vaga. Então, isso é parte do processo, parte do projeto. Né? Ano passado se classificou. Se nada der errado aqui, eu acho que se classifica de novo esse ano. Então, eu acho que tem isso. Eu acho que o Vikings é um time que muitas vezes eu não entendo o que está fazendo dentro de campo. Sim, eu acho que não sei, uma defesa que em alguns momentos ela parece estar jogando muito bem, do nada decai muito. O Hummel não está conseguindo operar um bom ataque. Eu acho que a chegada do Iago, ela foi boa porque traz uma certa competição, mas o Iago também não é o 1. Eu acho que assim, claramente ele não é o 1, não acho que exista uma briga pelo 1. Aí eu falo isso tudo e o Iago é titular domingo. Mas eu acho que não existe talvez uma briga direta pela vaga número 1 de quarterback. Mas eu imaginava que talvez o Iago fosse fazer o Hummel jogar melhor. Né? E o Hummel não tá jogando bem. Mas esse é o tipo de jogo que o Vikings pode chegar e ganhar de 30, né? E a gente mascarar o que aconteceu contra a Vikings, o que aconteceu contra o Ocelotes e contra a Dragons. E eu acho que não pode ser esse o caso. Eu acho que o Vikings precisa entender tudo o que aconteceu nos últimos 2 jogos, corrigir para esse duelo e entender que ganhar de 30 do Werewolves hoje talvez seja normal. Talvez devesse estar ganhando desse tanto mesmo. Entendeu? Considerando todo ao redor. Porque quando a gente olha pro Werewolves, o Werewolves na sua estreia, né, contra o Dragons, não conseguiu competir. Aí jogou contra o Steam. Dava pra ter brigado e pra ter ganhado do Steam. O time teve muito drop, seleção de jogadas ruins quando o time tava na red zone. A defesa errou em momentos que não podia errar e tomou touchdown. Então eu acho que dava para ter ganho ou ter brigado mais com o Steam. E aí contra o Ocelotes foi o normal. Saiu até o primeiro TD do time, um bom TD, né, no final do jogo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que esse jogo, o Werewolves tem que arrumar bastante coisa, né? Não sei como é que tá a questão de quarterback. O Iago não jogou o último jogo por lesão. Não sei se ele de volta esse final de semana ou não, né? Mas é assim... Mais uma vez, o Werewolves pode se classificar, mas tem que ganhar, o Steam perder e fazer uma matemática muito grande. Né? Porque o que acontece? A gente pega o saldo dos 3 empatados. Né? O saldo nesse momento do Steam, você vai ter que tirar o tanto que eles perderam do Vikings, mais os 13 que eles ganharam e dar o saldo. O do Vikings hoje é o saldo da vitória contra o Steam. E o do Werewolves hoje é menos 13, que é o que eles perderam do Steamrollers. Então você tem uma conta aí que você tem que fazer. Já cansei de explicar isso, porque todo ano a gente periga o empate triplo. Mas é isso. Mas meu favoritismo é pro time do Vikings. Eu acho que a gente deve ver o Vikings jogando bem. Só que ao mesmo tempo é um time que não adianta ganhar hoje de 30. E aí no Wild Card, quando pegar Rhinos, Vilers ou Spartans, o time jogar confuso como jogou contra o Dragons, jogar perdido como jogou contra o Ocelotes. Eu acho que essa é a minha grande preocupação. O Júlio mandou mensagem aqui, ó, falando ainda sobre a ponte. Né? O triste é que sempre culpam uma defesa que toma pontos, mas não com ataque que não marca. Eu sou cobrador de ataque que não marca. E o Matheus Ornella sou cobrador de ataque que não marca. Seguindo ainda no grupo de Vikings e Werewolves, vamos falar de Dragons e Steamrollers. É a última chance do Steam se classificar. O Steam precisa ganhar o seu jogo, obviamente. Caso o Steam vença, vai ficar com 2-2. O Dragons ficaria com 2-2 e levaria no confronto de desempate. Mas o Vikings precisaria perder para você evitar o empate triplo no 2-2.
Ou, né, obviamente, se o Steam ganhar e Vikings ganhar, tem um 2-2 ali, e aí tem que fazer toda a conta do saldo. E aí complica pro Vikings, porque o Dragons ganhou de bastante do Vikings. Então, eu não lembro quanto que foi a diferença de Steam e Vikings, também foi uma diferença legal. Mas, enfim, tô projetando, calculando tudo isso, e pra mim o Dragons vai ganhar, e deve ganhar tranquilo esse jogo. Não acho que o Steam tenha mostrado uma melhora muito grande na vitória contra o Werewolves, né? Eu acho que não trouxe realmente um jogo consistente. Eu acho que o Steam hoje ele tá trazendo um jogo que traz dinamismo, traz potencial para pontuar qualquer jogada. Tanto é que é isso que aconteceu pelo menos uma vez em cada jogo. Pelo menos uma vez em cada jogo, uma big play virou um touchdown. E eu acho que é isso. Hoje o time do Corinthians, do Steamrollers, para mim é isso. É um time que consegue em jogadas explosivas produzir, porque tem esses jogadores, porque o Dantas consegue aquela bola e ela vira um touchdown. Mas eu ainda acho que é um time que não tem consistência, né? Não é um time que joga um bom futebol americano por 4 quartos. E vai encarar um Dragons que depois da derrota no primeiro jogo, que, pô, mais uma vez, a galera pega aquele jogo contra o Ocelotes e ignora vários fatores, né? A chuva, o primeiro jogo do ano, todas as chegadas do Dragons à Red Zone, e a galera já estava descartando o Dragons, e para mim o Dragons continuava sendo a segunda força do grupo mesmo depois da derrota. E eu acho que o Dragons deve mais uma vez mostrar essa sua dominância. Tô bem curioso para ver como que vai ser o jogo na trincheira, né? O Renato, ele precisa, né, que o jogo terrestre também caminhe um pouco para que ele jogue mais tranquilo. Eu acho que eu sinto um certo nervosismo dele, né, quando, né, o jogo terrestre não tá funcionando e vai ter que se apoiar muito no que ele faz. Mas, verdade seja dita, ele tem jogado bem até agora, né? Ele não tem jogado mal, tem conseguido fazer o seu trabalho, né? Eu acho que, né, o Dragons ano passado teve 2 momentos muito diferentes com o quarterbacks, né, com o Sempo, depois com o antivax maluco lá. E o Renatinho tá fazendo o seu papel. Eu acho que é isso. Move correntes, faz o time funcionar e tem muito talento lá, né? Tem Heron Azevedo, tem Lisandro, tem potencial, muito potencial dentro desse ataque. Tem aquele menino novo no backfield lá que eu esqueci o nome. E a defesa tá jogando bem. E eu acho que é isso, né? O time do Corinthians é um time que tá se propondo a passar muita bola, que joga muito aberto e corre riscos, né? A secundária do Dragons é uma secundária muito de 880, né? Que ou leva essa bola para casa ou acaba tomando muito passe, mas eu acho que no caminhar do jogo o Dragons deve controlar, imagino, né? Não projeto aí o Steam conseguindo vencer esse jogo. Seria uma grata surpresa o Corinthians ganhando esse duelo. Seria mesmo, mas não é o que eu projeto, não é o que eu imagino. Essa partida vai rolar em Sorocaba no domingo de manhã. Lucas Davi tá aqui, ó. Essa live do cara que abandonou a FBR, eu mesmo. Presente, professor. Inclusive, Lucas Davi estará, né, esse fim de semana jogando o Sr. Flag Football, né, como a gente falou mais cedo. O último micro-regional do Nordeste. E aí fica a pergunta. Será que o Mariner vai ser o primeiro time que vai levar o time A e o time B pra superfinal? Porque o que acontece, né? A galera do Nordeste, eles fizeram esses micro-regionais, em nenhum outro lugar do Brasil tá rolando isso, né? Mas que os times se dividiram e aí estão passando 3 pra ir pra superfinal do Nordeste, né? E vários times, né, usaram times B, né? E nenhum conseguiu passar, né, pra superfinal, mas seria engraçado se a gente visse isso no último micro-regional. Bom, indo agora para Rio Preto Whalers e Sorocaba Vipers, jogo em Sorocaba, 2 horas da tarde. Matematicamente, o Vipers está vivo em caso de vitória. Caso de vitória do Vipers, o Whalers ficaria com uma campanha de 2-2. No critério de desempate, ficaria à frente do Rio Preto Whalers. Para isso, também se confirmar, Rhinos precisaria vencer o Spartans, porque aí Spartans e Rhinos ficariam com uma campanha de 3-1, e aí ficaria 2-2 Vipers e Whalers, e o Vipers se classificaria no critério de desempate, que é o confronto direto. Se o Vipers ganha e o Spartans ganha, aí nós temos um empate triplo, né,
o empate triplo pela segunda e terceira posição, obviamente. E aí a gente entra na matemática maluca. Eu acho que o Valors é favorito, obviamente, né? Eu acho que isso não mudou, né, também, por conta de uma derrota. Derrota, pô, verdade seja dita, derrota ruim contra o Spartans, sabe? Tipo assim, eu acho que é o tipo de derrota que é chata, pô, jogando em casa, entendeu? Com a sua torcida, pegando um adversário que queria vir e se provar e se provou. E aí tem todas as questões lá de jogo, de atleta irregular e tudo mais. Vamos ver o que vai sair disso daí. Até falei que não vou dar opinião até tudo se concretizar. Mas eu acho que é bem curioso a gente ver como que esse Vailers vem pra campo. Porque assim, eu acho que é um time muito experiente pra se ter mexido com a cabeça. Sabe? Eu acho que é um time que tem muito jogador experiente pra se ter mexido com a cabeça. Até jogadores novos que esse elenco tem, como o próprio Verlang, pô, já estão pegando uma rodagem bem legal, né, nas últimas temporadas, para ficar, de repente, pensando muito no que aconteceu. E encaram o Sorocaba Vipers, que, mais uma vez, não acho que é um time que vai conseguir bater de frente, não acho que é um time que vai conseguir, durante o jogo, segurar o rojão. Eu acho que é um time que tem jogadores para ter algumas jogadas legais, ter alguns momentos onde pode fazer alguma coisa, mas 4 quartos de 12 minutos cada, não acho que o Vipers vai conseguir vencer o Rio Preto Vailers. Eu acho que o Vailers tem um jogo terrestre que está mostrando bons momentos do que a gente viu ano passado, talvez não a mesma solidez, mas ainda bons momentos. Ferrari se destacando bem como o running back 1 agora para esse time. Me preocupa muito a questão receivers e DBs, muita gente dobrando, muita gente que está dividindo responsabilidade. E eu acho que isso é uma questão, mas ainda assim você tem Carioca, você tem o Igor, né? E você tem os caras que estão dobrando e que eventualmente estão fazendo jogadas, né? O Daniel, o Pavani, o JP, eu também acho que ele já teve até touchdown esse ano, mas o Vailers me preocupa muito o tamanho do elenco. Eu acho que é isso, né? Então eu acho que o que me preocupa muito desse Rio Preto Vailers é a profundidade de elenco. E o Gabriel Verlang, eu acho muito legal ver ele jogar, porque depois do primeiro jogo, eu fiquei com uma sensação de que esse ano ele talvez fosse jogar muito mais se arriscando, né? Ele teve 2 interceptações contra a Leme. Uma foi mais culpa dele, uma foi mais mérito do corner. Mas eu falei, será que a gente vai ver, né, ele tomando essas decisões, arriscando mais, né? Sendo esse cara mais agressivo por ser agressivo? E aí contra o Ryans ele já não foi. Contra o Ryans ele já foi mais cuidadoso na hora de atacar em profundidade. Teve um pouco mais de cuidado também de quando tentar arrancar alguma coisa com as pernas, quando não. Contra o Spartans também. A interceptação que ele tomou pro André, eu vejo mais mérito do André mesmo do que um erro dele. E a gente muitas vezes não dá o mérito pra defesa quando faz a boa jogada. Mas também, assim, um jogo onde ele não se arriscou demais até não precisar, né? Ele toma uma interceptação, né, mais pro final do jogo, que aí não tinha o que fazer, né? Tinha que tentar correr atrás, precisava desse home run ball. E eu acho que é isso. Eu acho que o Vailers vem para fazer esse jogo dentro do seu normal, né? Jogo coeso, jogo equilibrado, e encara o Sorocaba Vipers, que a gente não sabe quem é o quarterback, é um time que é muito dependente de um jogo terrestre fluindo, e o jogo aéreo precisava aparecer mais, né? Se tem um ano para você explorar esse Rio Preto Vailers no jogo aéreo é esse, né? Onde é muita gente dobrando, é muita gente que fica muito tempo em campo e acaba ficando mais cansada e pode cometer erros. E quem sabe, né, se o Vipers consegue surpreender. Mas, na minha opinião, acho que Rio Preto é favorito para esse jogo. E se nada der errado, eu acho que deve ganhar com uma certa tranquilidade. Bom, para fechar nossa live, vamos falar de Guarulhos Rhinos e Spartans Football. Ornelas, tem todas as questões do Spa, babá. Até onde eu sei, esse jogo está marcado para domingo, 10 horas da manhã. Então, tratarei esse jogo como um jogo normal, né? Então, sobre o jogo, né? Eu acho que, assim, o Spartans não tem mais o Nolan. Eu acho que de tudo que aconteceu, essa é uma certeza. O Nolan não tá mais no Brasil. E, assim, a gente não sabe o peso desse jogo. Esse jogo ele pode ter 2 pesos muito diferentes. Pode ser o jogo que vale a liderança, como pode ser o jogo que não vai valer nada, porque vai valer uma segunda, terceira vaga, né? Dependendo de como ficar a questão. Então eu acho que isso me deixa
meio assim ainda com esse jogo. Mas deve ser um grande jogo. Pô, foi a última final do Campeonato Brasileiro. Então não dá pra gente não esperar um grande duelo. 2 ataques muito bons. 2 defesas que têm bons momentos. E é um jogo que, pô, existe um caminho muito, muito claro para os dois times. O Spartans vai forçar a trincheira, porque essa defesa do Rhinos ela não me inspira confiança, marcando o jogo terrestre ou gerando pressão, né? E até a própria secundária, uma secundária que nos 3 jogos, né, tiveram momentos aí em que foi exposta. O estilo do André é um estilo muito agressivo, de confiar ali no homem a homem, de não dar muito espaço para erros, e o time tá errando bastante. Então eu acho que isso vai... E quando você encara, né, um time que vai ter Mega, Lacra, o Miles, o Tomás, Shake no backfield, Branco no backfield, o Penas, que é um Tyrant que tá conseguindo jogar bem nessa temporada, é muita gente para você confiar que todas as vezes a sua defesa vai fazer uma jogada. Então eu acho que assim, a defesa do Rhinos não me inspira muita confiança. Tem muito jogador bom nessa defesa, mas não tá jogando bem nesses primeiros 3 jogos. Mas ganhou 2 jogos, beleza. Só que, assim, não acho que tenha feito um jogo espetacular contra a Leme. Eu acho que Leme, pô, o Nery conseguiu em vários momentos projetar o que ele queria fazer, né? Então por isso que eu até falo, eu acho que a defesa terrestre mais pressão ao quarterback. Eu acho que isso tá faltando muito. E você sobrecarrega a sua secundária. Porque quando você joga nesse estilo de muito homem a homem, nesse estilo de eu confio no meu cara e tudo mais, é porque você confia que a pressão vai chegar e o passe vai ser apressado, que o passe não vai sair tão bom, que o quarterback vai ser obrigado a fazer uma jogada que ele não tá confortável para fazer. E eu acho que o Rhinos não tá conseguindo esta primeira parte, gerar pressão para que a minha secundária jogue bem. Então eu acho que isso que me preocupa, porque vai encarar uma boa L do Spartans. A L do Spartans é boa, não encara um quarterback muito móvel, então se chegar a uma mão, ou ele se livra da bola ou ele sofre o sec, não é o cara que vai criar muito, né, fora do pocket, mas tem que chegar e finalizar. E é essa parte que me preocupa, porque na final do Nacional o Spartans jogou muito bem, né, ofensivamente conseguiu criar e criar muito. E do outro lado, eu acho que a OL do Rhinos ela não me inspira confiança também. É uma OL que não parece estar jogando no mesmo nível que jogou boa parte do ano passado, mas ainda é um jogo aéreo muito produtivo, né? Ainda é um jogo aéreo muito produtivo com o Aires, com o Camara. Vai ter Marco Aurélio nesse jogo, ele não jogou o jogo do Vailers. Com o Valoto, com o Aires, com o Tini, com o Domingues, que voltou. O Domingues estava jogando contra o Leme Lizards. E eu sempre falo para vocês, o Rhino sempre teve no Domingues uma referência vertical. Desde que ele tinha saído, o time não tinha uma. Ornelas, faz muita diferença? Faz quando a sua OL não te ajuda. Porque você às vezes vai ter que pendurar essa bola, vai ter que jogar essa bola pro alto. E assim, se de um lado você tem o Mega, que é um cara muito grande, o Lacra também, que é um cara grande, o Rhinos não é um time que tem muitos jogadores necessariamente grandes, né? O X mesmo, né? O cara que joga por fora e você vai só pendurar essa bola. O Domingues talvez seja esse cara. Faz tempo que o Domingues não joga, não foi acionado acho que nenhuma vez no jogo contra a Leme, mas ficou em campo, né, por boa parte do jogo. E pode ser o jogo que ele apareça um pouco mais. Joguei com o Domingues, só foi de carteirinha dele. E sei de tudo que ele pode entregar, estando em forma, e sei de tudo que ele pode entregar com ritmo de jogo, né? Vai encarar uma secundária que vem jogando bem, né? Com as peças que chegaram, com quem já estava lá. É uma defesa que gera muita pressão. E eu não acho que o Rhinos vai conseguir correr com a bola com a mesma qualidade se jogar o que jogou até agora. Então fica muito dependente do jogo aéreo. Mas é aquilo. Tem Catulo Góes, que é um ótimo quarterback, que consegue achar janelas, que força a jogada mesmo quando não tem. E a expectativa de um grande jogo. Sendo justo com o que a gente está vendo até agora, eu colocaria o Spartans como o favorito para esse duelo. Sendo justo com o que a gente viu até agora. E até a galera pode falar, pô, é muito favorito comparando o jogo contra o Rio Preto Vailers? Não, porque eu acho que o ataque do Rhinos tem mais ferramenta no jogo aéreo que o Vailers. Então eu acho que essa é uma parada diferente. Essa é uma questão diferente. Eu ainda apostaria no Spartans, sendo justo com o que a gente tá vendo até agora. Eu acho que é isso, né? Mas, cara, vai ser um grande jogo. É só o que eu espero, é só o que eu quero.
é uma grande partida. Júlio Bueno, vai ter um overview da campanha do Ocelotes, não sei se quando eu cheguei já tinha falado. O Ocelotes não joga mais, né? A gente pode fazer uma live quando chegar os playoffs. A gente pode fazer uma live dos playoffs, falando um pouquinho sobre. Eu acho que pode ser mais legal.